Hoje eu quero deixar aqui a renúncia do cooperador de jovens da cidade de Iperó, da Central de Iperó, São Paulo. Algumas pessoas até comentam, né? Eu quero deixar aqui porque eu sei que tem em outro canal aí a renúncia, mas é bom ficar nesse canal como registro, porque tem pessoas que comentam aí em outras plataformas, né? Fala assim, nossa, mas nunca vi isso de renunciar no culto. Irmãos, tem a despedida dentro do culto, durante o culto, tem a despedida e tem uma carta. Essa carta precisa fazer para deixar ali registrado o motivo que saiu, porque tem uns irmãos aí, claro, poucos convertidos dentro da igreja aí, que gosta de julgar, né? Imagina só quando sai da igreja ou vai desistir do cargo e continuar nela. Aqui tem um cooperador que eu recebo algumas mensagens. Tem uma bem interessante aí de um cooperador, né? Os irmãos que pensam que tá acontecendo umas renúncias e vê algumas, tem umas que nem vai pra internet, irmãos. Tem aí o cooperador, eu tô só esperando autorização para eu colocar o áudio, porque o áudio é sensacional, com uma pessoa que não precisou. Ele mandou o áudio para um outro irmão nosso, sabe? Mas ele não precisou escrever nada para falar. Ele falou do coração dele, 53 anos de cooperador. 53 anos, se não me falha a memória. É mais de 50 anos, isso eu sei. De cooperador. E ele deixou um áudio espetacular. Uma humildade dele mesmo falando, né? É um senhor. Então, você vê aquela humildade da pessoa expressando o motivo, né? Falando que ele não tem a capacidade, tem pouco entendimento das escrituras, pediu perdão sobre as heresias que pregou, profetadas, disse que marcava data. Era tudo aquilo, né? É tudo aquilo que a gente sabe que acontece. E ele falou numa humildade, vocês não têm ideia, falando que ainda está congregando a congregação, porque a cidade dele, pequena cidade, não tem opção para ir. E a opção que ele citou, verdadeiramente, não é muito viável, né? Ele falou que lá tem assembleia, ele foi só, né, conhecer a Assembleia de Deus, da Madureira ainda. Se fosse a Belém anda aí nos trâmites, né, numa questão aí muito grave. A gente vê nos canais que são críticos, quem pensa que é só a CCB que tem canais de análise, mas tem canais aí que ajudou muito a mostrar a verdade da Assembleia de Deus de Belém, né? E ela teve que se acertar, coisas graves, porque estava sendo denunciada, né? Chegam até a ter medo desse canal agora. E então a gente vê uma situação, irmão, que não dá para engolir. Então, realmente ele não tinha opção para ir. Então ele falou que está na congregação ainda, mas se houvesse a oportunidade, né, de existir perto dele, ele falou que teria que congregar muito longe, aí é cansativo para a idade dele estar dirigindo, né? Então é muito longe para ele ir na Assembleia Cristã, mas se houvesse Assembleia Cristã ali, ele já estava indo, porque ele foi visitar a Assembleia Cristã ali numa cidade aqui próxima, né? E ele gostou muito, né? Me falha a memória agora aqui de lembrar qual Assembleia Cristã que ele foi, mas eu vou deixar na descrição, vai dar no mesmo, a gente vai saber, né? Que a gente esquece tantas informações. Então ele foi nessa Assembleia Cristã e gostou, né? Sentiu muito a presença de Deus, sentiu o refrigério da alma quando é aquela situação de aprendizado da palavra de Deus. Então, ele falou que não tem muita opção, mas é isso aí, irmãos. Ele teve situações aí que eu quero que se ele liberar o áudio, senão eu vou contar para vocês, aí já fica mais fidedigno quando a gente ouvir o áudio. Mas agora a gente vai ver aqui a renúncia desse cooperador de jovens aí da cidade de Iperó, e tem pessoas que perguntam por que tantos cooperadores de jovem renunciando, né? Quer mais cooperador de jovem, mais cooperador. Acontece o seguinte, irmãos, em alguns casos, não é todos, quando eles estão assim, eles são submissos, né? Da hierarquia eles são ali, então acontece muitas coisas, assim, são controlados passo a passo o que fala. E alguns que são mais inteligentes, né? Vamos falar assim, tem que falar isso, irmão, que consegue analisar as coisas, só pensar um pouquinho. Ele vai buscar nas escrituras o conhecimento, buscar na internet, buscar, né, aí falas. E hoje tem vários, ainda até indica o Instituto Medita Fé. Vocês buscarem o Instituto Medita Fé para um conhecimento maior das escrituras, né, para meditar na palavra de Deus, se aprofundar, né, já fala o nome, meditar, né, porque a fé é meditar, não tem como fugir disso, né, você meditar na palavra de Deus para você adquirir conhecimento. E assim a sua espiritualidade, a sua comunhão na graça de Jesus Cristo aumenta. Não tem nem que ver, irmão. Essa é a realidade.
né? Então você busca esse conhecimento, né? Vai buscar aí no Medita Fé, a pessoa vai ali, ouve um outro pastor, alguma coisa, ele começa a adquirir conhecimento, e aí ele acaba renunciando. É o que acontece. A gente vê situações aí de alguns anciãos renunciar também, igual teve na Itália, teve outros casos aí, né, irmão? Teve caso de tirar mesmo do cargo. Mas é mais difícil porque quando a pessoa se deixa pelo ego, pelo poder, ele tá na hierarquia ali na cidade dele, a pessoa fica cega. É cegueira, pode falar isso, tá? O irmão fica cego, ele não consegue ver o que ele tá. A decisão dele é suprema ali. Ele só vai obedecer o regional, o ancião da região, né? E ainda. Daí ele vai se fortalecer mais ainda, porque ele vai falar que ele foi numa reunião regional. Aí ele vai chegar na cidade dele mais mandão ainda. Irmão, é difícil, a gente fala isso aqui, mas alguns falam que tá generalizando. Mas é que o que é recorrente a gente tem que falar, porque os bons, como existe, algumas regiões, existe ancião aí idôneo, pessoas de coração bom mesmo, pessoas transformadas assim, mas que ainda precisa, claro, chegar mais um conhecimento, se abrir mais fora da religiosidade, fora do nome, da denominação, né? Aquela coisa restrita da denominação. Então são pessoas que precisam, assim, de mais conhecimento, mas tem. Mas só que na sua maioria, alguns falam, tá generalizando, a sua maioria, irmão, é isso daí. Não tenho o que falar, são pessoas que elas são alimentadas pelo ego, então não renuncia. Ele fica ali, ele aceita tudo, né, dentro daquela religiosidade, evangelizando quem já é crente dentro da igreja, né, trazendo para sua placa, trazendo para sua igreja. São poucos evangelistas mesmo, aquele que está disposto a ir buscar lá fora, pessoas que foram evangelizadas erradas, está preso numa denominação que, né, ele entende que ali está bom para ele, está certo, que ele está na graça, mas também estão sendo enganados. São poucos que têm essa coragem, né? E de chegar e lançar um verdadeiro evangelho e falar assim, olha, se você puder, procura uma igreja bíblica. Seria bom, né? Um cooperador dentro da própria congregação chegar ali e falar isso aí, porque ele sabe que ali o ancião que ele está, né, no lugar que ele está, na região que ele está, não tem o alimento necessário. O alimento é profecias, que eles falam que Deus vai falar com a pessoa, mas são feitos de emoções. E acontece muitas vezes, irmãos, né? Poucos aqueles que entregam mesmo o evangelho. E fique com o vídeo aí, deixa seu like e não se esqueça de compartilhar para mais pessoas. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus por ter me conhecido, embora seja um fraco grande, mas o Senhor tem aberto os meus olhos para o evangelho. Agradeço muito ao Senhor que, desde criança, eu sirvo a Deus, a Irmandade me conhece, e batizei com 13 anos de idade, uma criança ainda, e auxiliar de jovens até o meu casamento aos 18. Oficializei também com 13 anos, a partir dos 14, 15, fui instrutor da música também, e servi a Deus com nossa alegria, superou o meu casamento com 18 anos, fazei certinho no circo, as escrituras, e segundo também o conselho do ministério. O senhor preparou por 20 anos fui encarregado de orquestra também. Fiquei por 2 anos encarregado de orquestra. Com 22 vim embora para cá. E o senhor preparou também os irmãos representados para cooperador de jovens nessa congregação. A qual já fazem 10 anos que eu estou aqui. O máximo que eu posso. Sempre li bastante as escrituras, sempre busquei bastante a Deus. E procurei saber das coisas do céu. E a Irmandade sabe que o meu prazer é falar das coisas de Deus, falar das escrituras. Eu já tenho muitos cultos aqui, também em todos os bairros aqui também da cidade. E hoje estou aqui perto dos irmãos, porque hoje é o meu último dia como cooperador de jovens nessa congregação. Não é por pecado, não é por adultério, não é por fornicação, estou firme no meu casamento, servindo a Deus, mas tenho lido bastante as escrituras e certas coisas acabaram me agradando segundo as escrituras, segundo o que eu entendi. Não quero fazer tributo durante a Irmandade, não quero falar aos irmãos, saiam também, não, os irmãos fiquem, mas eu aconselho a vocês, leiam bastante as escrituras, busquem ao Senhor, amo todos vós que estão aqui, peço perdão se eu fiz qualquer coisa, para qualquer irmão, irmã, qualquer coisa que eu tenho feito, me perdoem no amor de Cristo, amo o ministério. Jamais vou deixar de vos saudar, se vocês também me saudarem, não tem problema algum. Eu amo vocês, glória ao Senhor. Busquem ao Senhor, também vou continuar servindo ao Senhor de todo o meu coração.
Não é porque estou saindo do ministério da conexão que eu não vou servir a Deus. Continuarei servindo ao Senhor. Glória a Deus. Não viria aqui testemunhar, mas faz 10 anos que eu estou aqui, eu sinto que eu devo satisfação para a eternidade. Então Deus abençoe a todos, Deus seja louvado. Amém. Carta de renúncia. Iperó, março de 2024. Ao Ministério da Congregação Cristã no Brasil e à cara Irmandade, que a santa paz de Deus esteja com todos. Eu, Mateus Rodrigues da Silva, nasci em 9 de setembro de 1991, fui batizado nas águas no dia 5 de dezembro de 2004 e oficializado na orquestra em 12 de julho de 2005. Fui instrutor musical dos 15 aos 20 anos de idade, e auxiliar de jovens dos 13 aos 18 anos, quando Deus preparou meu casamento. Venho através desta carta esclarecer à querida Irmandade que, antes de mais nada, essa renúncia não envolve nenhum dos pecados denominados erroneamente pela CCB como pecado de morte, tais como homicídio, fornicação, prostituição ou adultério. Quero deixar aqui o registro da minha gratidão por tudo que recebi enquanto estive entre vós, e dizer com toda a sinceridade que tenho profundo amor por todos os irmãos da CCB, principalmente a mocidade, dos quais muitos se mostraram amigos ao longo dessa nossa trajetória. A decisão de renunciar ao meu ministério de cooperador das reuniões de jovens e menores foi tomada depois de muito contato e exame da Palavra de Deus, a Bíblia, acompanhada de muita oração. Sabemos que não se trata de uma decisão simples e nem confortável tomada por mim e pela minha esposa, pois poderá me acarretar duras batalhas em vários setores da minha vida. No entanto, estamos descansados nas preciosas promessas que temos nas Sagradas Escrituras, que Deus promete àqueles que amam a verdade mais do que a própria vida. Com certeza, cristãos verdadeiros e sinceros divergem entre si em muitos temas secundários ao longo das eras, e não há nenhum problema nisso. Porém, nas questões centrais das Escrituras e assuntos claramente expressos na Palavra de Deus não pode haver divergência. E quando uma denominação começa a abandonar ou alterar temas claros da Bíblia é sinal de que está se desviando e não carrega mais a condição de igreja genuinamente cristã, pois além de não crer que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas que apenas a contém, esta não é a única regra de fé e prática dos fiéis. Trago alguns pontos das Escrituras que afirmam o claro desvio da CCB com relação aos ensinamentos bíblicos centrais. 2 Timóteo 3,16-17 Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro 1,20-21 Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 3 Marcos 12,24 E Jesus, respondendo, disse-lhes, porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus. 4 João 5:39 Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 5 Atos 17,11 Ora, estes, os de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. 6 Efésios 2:8-9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 7 Isaías 64,6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. 8 Romanos 3:10-12 Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. 9 Romanos 3:23-24 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 10 João 8,10 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 11 Gálatas 1:8-9 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Portanto, irmãos, pelas razões expostas resumidamente acima, venho através desta carta renunciar ao meu ministério de cooperador das reuniões de jovens e menores, exercido por mim nesta denominação por 10 anos com muita dedicação, sinceridade e devoção, e, ainda, informar que eu, minha esposa Juliana e nossos filhos estamos nos desligando definitivamente da congregação cristã no Brasil, pois a verdade e o entendimento a nós concedidos pelo Espírito Santo através do exame das Escrituras Sagradas não nos permite concordar, tampouco participar, da crença e doutrina exclusiva adotada por esta denominação, pois afrontam diretamente a palavra de Deus. Termino manifestando meu carinho por todos, informando que jamais eu e minha família estamos deixando de servir ao nosso Deus. Ao contrário, a partir de agora o faremos de acordo com o verdadeiro Evangelho, contido na Bíblia Sagrada. E oro para que o Senhor possa abrir o entendimento de todos os seus eleitos no tempo e na hora certa. Deus vos abençoe. Vosso irmão em Cristo, Mateus Rodrigues da Silva.